é o core do RMM, o core do dia a dia do MSP, do prestador de serviço proativo? Monitoramento, correto? Se a gente está falando em fazer monitoramento, a gente está falando em monitorar estações de trabalho, servidores, ativos de rede, e muitas vezes a gente precisa personalizar o monitoramento, fazer ajustes finos no monitoramento para cada um dos equipamentos, correto? E isso dá um certo trabalho, né? Existe uma... Óbvio, é muito importante que seja feito com calma, com dedicação, então é natural que haja um tempo envolvido, né, e uma dedicação envolvida, mas muitas vezes parte do que foi feito poderia ser replicado em outros equipamentos, otimizando aí o tempo de vocês. E a primeira dica que eu vou deixar para vocês, então, é modelo de monitoramento. Eu sei que a maioria não utiliza, então eu vou apresentar para vocês essa dica, ok? O modelo de monitoramento é a capacidade de você criar uma lista pré-programada de quais são as verificações que você deseja para determinados tipos de equipamento. Então, primeiro, como é que eu posso criar essas listas? Eu tenho duas formas. Eu posso identificar um equipamento ao qual eu personalizei, já adicionei verificações manualmente, editei e excluí falsos positivos, enfim. Finalizei os ajustes dessa lista, eu venho nesse equipamento com o botão direito e peço para que seja criado um modelo de monitoramento para aquele equipamento. Tá? Quando eu crio esse modelo de monitoramento para esse equipamento, eu tenho a capacidade de criar uma lista, né, que inclua as verificações e até mesmo as tarefas automáticas que estão já configuradas para aquele equipamento. Ok? Essa lista, então, eu vou nomear para facilitar, né, a busca e vou programar que essa lista ela seja aplicada para outros equipamentos, como, por exemplo, eu posso chegar em qualquer equipamento e dizer, a partir de agora, o modelo de monitoramento vai ser alterado para esse equipamento. Né? Isso eu vou fazer através do menu Configurações, Modelos de Monitoramento, Configurações de instalação de novo dispositivo, onde eu vou deixar pré-programado já que determinado cliente, determinado site já esteja com aquele modelo em específico para os novos equipamentos, tá? E eu vou fazer a mesma coisa para equipamentos já existentes, clicando com o botão direito em cima daquele cliente e pedindo para aplicar determinado modelo. Então, o que isso, resumindo aqui, significa na prática? Que eu posso pegar um equipamento em específico que eu me interessei por aquele modelo, me dediquei para criar um modelo que seja ideal em cima daquele equipamento, utilizo aquele equipamento para criar a base desse meu modelo, então eu crio esse modelo de monitoramento, aplico em outros equipamentos individualmente, ou aplico para todo um cliente, né? Também posso aplicar para todo um site, se necessário, ou já deixo pré-configurado para as novas instalações. Tá? Uma dica extra em relação ao modelo de monitoramento. Personalizem o modelo de monitoramento antes de sair instalando a gente em todos os equipamentos. Tá? Personaliza, já deixa pré-estabelecido quais vão ser as verificações para cada um desses clientes e sites, e aí então usa lá o pacote de instalação do site e vocês vão ter um ganho de produtividade muito grande. Os falsos positivos, os ajustes finos já vão estar todos feitos, né? Já vão estar todos pré-configurados, e isso vai ajudar bastante a otimizar o tempo de vocês, beleza? Outro ponto importante, se a gente está falando de Asset Tracking Only, que é aquela configuração que permite que você tenha o agente gratuito, né? Aquela configuração que não inclui as verificações detalhadas, só o status do equipamento, também é dessa forma que vocês vão configurar. Tá, ok? Quem tiver dúvidas em relação a isso, por favor, vai mandando no chat, que depois a gente vai fazer um apanhado aí de perguntas, tá? Outra dica que eu tenho que deixar para vocês é o fato de que muitas vezes o cliente ele pode sentir a necessidade de fazer determinadas consultas em cima daquilo que você
está monitorando, né? Seja por uma questão de transparência com o cliente, ou seja por uma questão de cooperação, porque ele tem um profissional lá que também vai fazer determinadas tarefas relacionadas à TI, é sempre interessante fornecer para o cliente o acesso ao painel. Então eu posso acessar qualquer um dos meus clientes, vou escolher o cervejaria, porque eu acho que ele tem, né, tudo a ver aí com o final de semana que ainda não chegou, mas todo mundo já está pensando nele. Eu vou acessar o item acesso ao painel e vou permitir que o meu cliente tenha acesso somente à leitura. Ok? Vou incluir um e-mail, uma senha e vou dizer quais recursos adicionais, além de ter acesso somente à leitura, esse meu cliente terá. Ah, o meu cliente vai ter determinados recursos. Ok. Dei ok, ele já salvou. Como é que o cliente vai acessar? Com o mesmo link que você usa para acessar o painel. E aí vem uma segunda dica, né? Uma dica extra em relação a isso. Personalizem a URL de acesso ao painel. Acessem o servidor DNS do domínio de vocês e criem um CNAME, né, um subdomínio, uma máscara, apontando para o nosso endereço de acesso. Dessa forma, vocês vão personalizar o acesso e vocês podem fornecer o famoso suporte ponto seu domínio, monitoramento ponto seu domínio, painel ponto seu domínio, algo do gênero para o seu cliente, então, fazer login e conseguir usar aqueles recursos que você forneceu para ele. Legal? Essa é a segunda dica que eu tenho que deixar aí para vocês, ok? Outro ponto muito importante e pouquíssimo utilizado. Vamos ver se vocês já ouviram falar. Chama-se Overdue Cross Check. Ou, traduzindo aí de forma bem literal, verificação cruzada. Olha só, eu posso pegar um site, editar esse site e dentre várias configurações eu vou ter a verificação cruzada, tá? O que é esse mais aí, popularmente conhecido como overdue, né? Ou dados com atraso, né? Essa ferramenta de overdue, ela monitora se a rede do cliente está conectada. Então, permite que eu inclua um gateway do meu cliente e colocando em palavras bem simples e até tecnicamente erradas, mas todo mundo vai entender, o que a gente faz é, como eu estou monitorando cada um dos equipamentos, o equipamento diz para o painel qual é o IP daquela rede, mesmo que seja um IP dinâmico, correto? O painel, então, ou seja, através dos nossos data centers, através dos nossos servidores, encaminha uma espécie de ping para essa rede. Ao pingar na rede, ok, perfeito, temos a confirmação de que aquela rede está conectada. Agora vamos imaginar o seguinte, um equipamento parou de falar com o painel. Pode ser por vários motivos, o equipamento explodiu, a internet caiu, a energia desligou, um simples travamento, a máquina foi reiniciada, tem N motivos para uma máquina parar de falar com o painel, ok? A primeira coisa que o painel vai fazer é uma verificação cruzada de dados com atraso, né? Um overdue cross-check. O painel vai enviar então um ping lá para o gateway. Se o gateway não responder, beleza, já sabemos que o problema não está no equipamento, e sim aquela rede ficou offline. Então só existem duas opções. A mais provável, que é caiu a internet, colocando aí de forma simples, ou houve aí uma queda de energia que desligou o gateway. Beleza? E isso vai gerar para vocês um alerta que vai ser encaminhado também por e-mail ou abrir um ticket, se vocês usam o Service Desk, já dizendo que aquela rede está desconectada. Tá? Para que você tenha esse alerta, é só você marcar aqui e você coloca o gateway. Ah, existe além do meu gateway, existe um roteador secundário? Beleza, coloca aqui também. Você vai confirmar se a conexão está correta clicando aqui, salvei, pronto, não tenho mais que me preocupar. Eu faço isso a cada site, ou seja, a cada rede.
Beleza? Legal. Quarta dica que eu vou deixar para vocês é o concentrador de site. O concentrador de site, ele é uma ferramenta muito útil quando a gente está falando em atualizar antivírus e patches. Tá? O download de patches e o download de antivírus, ele costuma ser um grande causador de lentidão na banda e também no próprio equipamento, por uma questão de consumo, né, da performance daquele equipamento. Utilizar um concentrador de site nada mais é que criar um repositório, onde você tem basicamente um equipamento que vai ser o equipamento responsável por buscar as atualizações na web e fazer o download. Ele armazena ali e os outros equipamentos da rede vão se alimentar, entre aspas, de todas essas atualizações através daquele equipamento. Então, o consumo de banda e o consumo de performance cai drasticamente, principalmente o de banda, né? Você acaba tendo uma otimização muito legal. Se a rede do seu cliente tem ali a partir de 8, 10 máquinas, já vale a pena usar o concentrador de site que você vai sentir muita diferença. Menos do que isso, talvez a diferença não seja tão perceptível, mas mesmo assim, o que eu costumo dizer é: a rede do seu cliente tem um servidor? Tem. Beleza, usa o concentrador de site. Mesmo que você tenha uma diferença quase imperceptível, você não vai ter do que se queixar depois de fazer a configuração no concentrador de site. Tá? Eu vi uma pergunta aqui, a Carla vai confirmar aqui para a gente. Legal, legal. Um questionamento relacionado à verificação cruzada, tá? Bom, pessoal, eu tinha falado de fazer um apanhado geral no final, mas eu acho que pode ser mais produtivo dessa forma mesmo, né? A cada dica que eu for dando, se vocês forem questionando, eu vou parando, tá? A verificação cruzada, ela na verdade, o objetivo é ser usada com DDNS, tá? Se você não tem um IP fixo, o jeito mais fácil é usar DDNS, mesmo que você use esses serviços gratuitos, tá? Funciona perfeitamente, vocês vão ver o quanto é simples fazer esse ping aqui, tá ok? Um outro comentário aqui em relação ao concentrador, mas aparentemente nenhuma outra dúvida, né? Legal, gente. No final, aí a gente abre os microfones para quem quiser questionar qualquer ponto, tá? Só vão erguendo a mãozinha aí que a gente sabe que tem interesse em falar pelo microfone, tá ok? Bom, o concentrador de site, então, fica aí como uma outra dica para vocês, uma dica bem legal e que poucos também utilizam, tá ok? Essa foi a nossa quarta dica. A quinta dica que eu separei é o Active Directory. Sim, o AD. Tá? O que o Max faz com o AD? Pouca coisa. Tá? Não é possível gerenciar o AD, não é possível configurar, interagir profundamente com o AD através do Max. Tá? Até porque o AD, aliás, o Max, ele não tem como objetivo ser uma ferramenta de gestão de AD, ok? Vamos deixar isso muito claro. Esse não é o objetivo do Max. Porém, o Max ele tem esses recursos para facilitar a vida do prestador de serviço. Então, você pode configurar o AD do cliente aqui, né? Marcar o AD do cliente, e isso vai permitir que você tenha um relatório de Active Directory. Esse relatório vai te trazer uma lista completa de todos os usuários daquele AD, com o status, último login, questão da alteração de senha, várias informações bem detalhadas que são muito úteis para que vocês possam acompanhar a utilização daquele AD e muitas vezes vocês vão identificar que a AD do cliente está super desatualizado, tem usuários super antigos, usuários que não logam há mais de um ano, e você pode fazer toda uma limpeza, toda uma reorganização em relação às permissões, né? Ou até mesmo criar ou remover novos usuários, e, aliás, criar novos ou remover antigos usuários, né? E isso vai facilitar muito o dia a dia de vocês, tá? Uma curiosidade aqui é que, por enquanto, tudo o que eu falei para vocês não necessariamente altera os custos mensais de vocês. Tá? Então é muito importante que a gente deixe isso também bastante claro. Tá? Nem sempre uma boa ferramenta, nem sempre um bom recurso que vai ajudar vocês
necessariamente gera custo mensal, tá? Então, vale a pena vocês explorarem tudo isso que eu estou comentando, beleza? Eu recebi aqui um comentário em relação ao concentrador de site, quanto a ocupar muito espaço no disco. Realmente, se eu habilito um concentrador de site, eu estou pedindo para que um equipamento faça o download e o armazenamento dos patches e das atualizações de antivírus de todos os equipamentos da rede. Então, sim, eu preciso ter, obviamente, um espaço em disco disponível para isso, tá? E aí fica, inclusive, uma dica para que vocês tenham, né, caso necessário, a especificação de onde será salvo. Estão vendo aqui embaixo? Especifique o caminho do cache. Tá? Quando vocês fazem essa configuração, vocês têm a capacidade de apontar, inclusive, para uma outra unidade, se for necessário. Tá? Às vezes vocês têm um NAS, tem um HD externo que seja, um repositório de arquivos na rede, que vocês podem apontar também para facilitar. Tá? Legal terem comentado isso. Beleza, acho que todo mundo conseguiu captar, né? Joia. Para a gente poder continuar aqui nas nossas dicas, o gráfico de monitoramento. Tá? O gráfico de monitoramento eu acredito que a maioria já use, mas a gente precisa reforçar essa dica importantíssima. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês como é que vocês configuram ele. Dentro do menu Configurações, acessem Configurações do gráfico de monitoramento. Tá? É aqui que vocês vão dizer o que é que vocês querem que apareça lá no gráfico. Mas o que é isso? É a tela destinada para fins de NOC. Tá? Ou seja, é a tela que vocês vão deixar num televisor, num monitor à parte, enfim, para que vocês consigam identificar quais são os equipamentos que estão com problema e, consequentemente, quais os problemas desses equipamentos. Tá? Então, basicamente, vocês precisam garantir que todos os problemas eles sejam informados a vocês, sejam informados à sua equipe técnica, assim que aconteçam. Né? Assim vocês podem ser o mais proativo e preventivo possível. Então, vocês vão utilizar o gráfico de monitoramento, que vai trazer para vocês de forma bem simples, bem objetiva, o que é que está acontecendo nos seus clientes. Então, eu sei, por exemplo, deixa eu colocar essa daqui também em tela cheia para vocês entenderem do que é que eu estou falando. Então, eu sei, por exemplo, e esse gráfico vai ser atualizado sozinho, que eu tenho um equipamento, por exemplo, aqui um equipamento Linux, que é um servidor do cliente Clayton, do site Máquinas Virtuais, que se chama Debian, que na descrição aqui também classifiquei ele como Debian, que tem um problema, tem um alerta de verificação 24/7, mas não tem nenhum alerta DSC. Sei que essa máquina está com problemas lá para ser utilizado o acesso remoto, por exemplo. Né? Na verdade, é uma máquina Linux, então não tenho como fazer o acesso direto, como faria no Windows. Sei que essa máquina está sem falar com o painel há 8 dias, deu algum problema lá. Sei que a última vez que ela foi reiniciada foi há 9 dias. Poxa, eu tenho informações mais do que suficiente para correr atrás. Né? Vocês viram a tela atualizando sozinha aí? Então, vou pegar essas informações para saber onde é que eu tenho que atacar. Olha isso, deu algum problema, um pepino grande no meu cliente LogicNow Brasil, porque um monte de máquina apareceu aqui. Né? Eu tenho a capacidade de saber o que é que está acontecendo. Qualquer máquina nova que tiver, qualquer alerta novo, já vai aparecer aqui para mim também. Tá? Dessa forma, eu otimizo muito o meu monitoramento. Tá? Então, essa dica do gráfico de monitoramento nada mais é que a dica de deixar toda a sua equipe atenta a cada um dos alertas através da capacidade de receber esses alertas em tempo real. Tá? Sem a necessidade de ficar aguardando a abertura do ticket, aguardar um e-mail recebido, enfim, já está na tela. É o jeito mais fácil. Beleza? Uma próxima dica que eu vou deixar para vocês também é acessado aqui pelo menu Exibir e se chama Rastreamento de Ativos. Quem usa o Max sabe que o Max levanta todo o inventário do dispositivo. Tanto que aqui na abinha de ativos você tem o hardware, você tem o software daquele equipamento, mas trabalhar através do rastreamento de ativos é muito prático.
porque vai garantir para vocês uma otimização muito bacana na gestão desse inventário. Vejam que interessante. Eu peguei aqui o cliente Logic Now Brasil, né? Ele tem 12 computadores nesse momento, são 9 estações de trabalho e 3 notebooks. Ok? Quero saber todos os processadores que tem nesse cliente. Ah, beleza, eu quero saber todos os equipamentos que estão com esse processador aqui. Ótimo. E ele me traz. Né? Quero, por exemplo, identificar todas as unidades de disco. Maravilha, quero saber todos os equipamentos que tem essa unidade aqui em específico. Quero, então, pegar um equipamento qualquer e ver maiores detalhes dele. Eu tenho tudo aqui. Preciso de relatórios que me mostrem o que é que foi modificado, desde um pendrive conectado num servidor até um mouse que foi trocado de uma máquina para outra ou um pente de memória que foi retirado. Tá? Eu vou ter tudo aqui. Posso gerar relatórios, posso exportar isso para um banco de dados, para uma análise à parte. Eu tenho toda uma gestão de inventário. Tá? Então, utilizem o rastreador de ativos para isso. É uma dica muito boa, é algo que pode ser extremamente produtivo para vocês. Beleza? A gente tem aqui uma pergunta em relação à verificação de hardware, se é possível diferenciar o que é máquina física do que é máquina virtual. Sim, sim. Tá? Bom, primeiro já aproveitando essa pergunta para colocar uma curiosidade interessante. Se vocês instalarem o agente em uma máquina virtual, vocês terão todos os recursos que teriam para uma máquina normal, ok? Onde nós vamos tratar aquela máquina como uma máquina física, uma máquina real, nada vai mudar. Porém, na questão do inventário, você vai ter todos os dados normalmente. E vai, inclusive, reconhecer que aquelas máquinas são máquinas virtuais. Então, isso vai facilitar bastante para você conseguir gerenciar. Tá? Recebi aqui um outro questionamento me dizendo que o rastreamento de ativo não reconheceu alguns modelos de processador. Isso vai variar muito, né? Porque essas informações de inventário ele vai pegar do próprio sistema operacional. Se por qualquer motivo o sistema operacional, por qualquer dado corrompido, ou então por uma questão de, às vezes até de restrição do hardware mesmo, não foi possível obter as informações detalhadas, isso significa que o Max também não vai conseguir. Tá? O Max ele vai fazer análise buscando todos os registros do sistema operacional. Tá? Mas na grande maioria dos casos, né, não existe nenhum tipo de restrição que impeça o Max de obter essas informações. Tá? Tanto que vocês estão vendo aí, tem máquinas de vários tipos diferentes e traz todo o inventário, tá ok? Recebi uma pergunta em relação a efetuar o capacity dos repositórios. Confesso que eu não entendi exatamente do que é que vocês estão do que é que foi questionado. Se você puder questionar novamente, puder me detalhar aí do que se trata, eu posso te responder, tá? Enquanto eu recebo aí mais detalhes aí da dúvida, vou seguir com as minhas dicas como programado, beleza? Então, rastreamento de ativos, acho que deu para todo mundo ter uma noção e concordam comigo que essa é realmente um recurso, é realmente uma ferramenta indispensável e muito útil no dia a dia de vocês. Tá? Outro ponto muito importante, uma dica bem legal, é utilizar os relatórios de cliente, relatórios que são automáticos. Tá? Existem relatórios diários, semanais e mensais. Tá? Existe a capacidade de você programar, né, já deixar programado para que sejam enviados por e-mail esses relatórios, ou simplesmente programa para que esses relatórios sejam gerados e você manualmente faz download de cada um deles, acessa cada um deles conforme a sua necessidade. Tá? O uso dos relatórios de cliente acaba sendo muito importante não só para demonstrar para o cliente aquilo que você fez ou determinados problemas que ele tenha, mas também para que você faça uma análise
de todos os equipamentos, de todos os alertas, e encontre possíveis recorrências, encontre possíveis equipamentos que precisem de uma manutenção diferenciada. Por quê? Cabe a vocês também fazer essa análise para buscar com que o número de alertas e o número de chamados cada vez seja menor por dispositivo. Né? Isso é trabalhar proativamente e preventivamente. Né? Então, tem todo esse lado também. Mas o relatório de cliente ele foi desenvolvido para ser enviado para o cliente por e-mail. Tá? Então, a gente tem, em relação ao monitoramento do servidor, relatório diário, semanal e mensal, em relação à estação, diário e semanal, e existe o relatório executivo, que nada mais é que um apanhado, principalmente dos dados da... A gente costuma dizer que ele substitui o mensal de estação, tá? Mas ele acaba sendo bem mais completo do que só um relatório mensal de estação, ok? Ambos são configurados aqui no menu Configurações, Relatório de Cliente, e você tem a capacidade de configurar para quem deve ser para quem deve ser gerado esses relatórios, ok? Qual o conteúdo desses relatórios, para qual e-mail serão enviados esses relatórios. Dessa forma você deixa tudo bem configurado, tá? E isso vai nos levar a uma outra dica, que é o modelo de e-mail. O Max utiliza muito o envio de e-mails automáticos, principalmente para vocês em relação aos alertas, mas também em relação a esses relatórios de cliente. Então, todos esses e-mails que são enviados pelo sistema podem ser modificados e vocês têm a capacidade de fazer todas as alterações necessárias. Uma dica muito grande é a seguinte: muitas vezes eu recebo comentários da seguinte forma: poxa, eu programei um relatório de cliente para o meu cliente receber o relatório mensal de servidor e o cara não está recebendo, não está sendo enviado, está com algum problema. A gente faz ali, né, abre um ticket, o pessoal do suporte acessa, vai olhar. Opa, peraí, é por conta disso daqui. Por padrão, o e-mail que vai ser enviado está sendo enviado com esse remetente, porque está esperando que você personalize. E chega lá no e-mail do cliente final, óbvio que é barrado como spam. Olha o remetente. Né? Então, dessa forma, a gente reforça a necessidade de que sejam feitas as personalizações do modelo de e-mail. Tá? Existem N questões envolvidas, uma delas é essa questão de spam, óbvio, mas mais do que isso também é uma questão de identidade visual, né? Porque vocês podem colocar a logomarca de vocês, um texto personalizado em português, etc. Tá? Vocês têm toda uma personalização disponível. Beleza? Joia. Já vou voltar aí para as perguntas, eu vi que chegaram várias mensagens, mas antes disso, só para finalizar essa questão do modelo de e-mail, que tem uma informação bastante importante. Se vocês estão recebendo tickets automaticamente através do monitoramento, vocês podem desabilitar aqui em integração com PSA, configurar, e essa dica vai para quem usa o Service Desk, ok? Vocês podem desabilitar para que não sejam mais enviados alertas por e-mail. Por quê? Porque se eu estou monitorando, a cada alerta eu posso receber um e-mail. Eu posso configurar se eu quero ou não, certo? Mas eu posso receber um e-mail a cada alerta. Se eu habilito o Service Desk e peço que sejam criados tickets automaticamente, não tenho a necessidade de receber esse alerta por e-mail, porque eu já vou receber um comunicado de abertura de ticket, que vai ser enviado lá pelo Service Desk. Então eu vou duplicar, eu vou ter aí falsos positivos que vão gerar aí um volume de dados desnecessário na minha caixa de entrada. Eu vou me perder, não vai ser produtivo, não vai ser útil. Então é importante que, se vocês utilizam a abertura automática de tickets, que aproveitem e desabilitem o envio de alertas por e-mail, a não ser que
vocês utilizem algum tipo de roteamento desses alertas, o que são casos em exceção, tá ok? As dicas que eu estou colocando aqui para vocês são um pouco mais gerais, tá? As exceções a gente pode analisar individualmente. Beleza, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Vamos lá. Em relação ao crescimento de dados desse repositório, lá do concentrador de site, né? Todo mundo se lembra que nós falamos que o concentrador de site ele vai armazenar, ele vai fazer o download e o armazenamento das atualizações de antivírus e de patches, ok? E vai fornecer isso para as outras estações, né? Ou para os outros servidores, beleza? Isso, óbvio, exige um espaço em disco disponível, ok? Como é que eu posso monitorar esse espaço em disco? Como é que eu posso identificar esse uso de espaço em disco? Muito simples, através do próprio monitoramento do Max, onde existem, inclusive, verificações padronizadas já incluem monitoramento de uso de espaço em disco, mas vamos além disso. Existe um monitoramento de crescimento do tamanho daquele dado, volume de dados de uma determinada pasta ou de um determinado arquivo. Vocês podem fazer isso também. Então, é muito simples incluir uma verificação para que seja feito o monitoramento daquela determinada pasta, daquele determinado diretório. Tá? E também, claro, só para reforçar, porque esse também foi um outro questionamento, quando a gente está falando de usar o concentrador de site para otimizar a atualização de antivírus, claro que estamos nos referindo ao antivírus do Max, ok? Só para deixar isso muito claro, pois nós não teríamos a capacidade de interagir com qualquer outro antivírus a ponto de fazer esse download, tá? Só para isso ficar bem claro para todos, ok? Assim como quando estamos falando das atualizações, são as atualizações que você pede através do gerenciamento de patches do Max, ok? É para isso que serve o concentrador de site. Beleza, gente? Só para demonstrar aqui para vocês rapidamente como fazer o monitoramento, verificação de tamanho de arquivo, aponto o caminho daquele diretório, dou OK e ótimo. Quando houver uma alteração muito grande ou quando atingir determinado volume, eu vou receber um alerta, assim eu consigo ficar tranquilo, evitando que eu tenha uma utilização de espaço em disco desnecessária. Tá ok? Um outro questionamento que foi feito em relação, nós estamos falando aqui de e-mails de alerta, tá? Eu estou fugindo um pouco das dicas, tá, pessoal? Mas para poder atender a todas as perguntas, tá? Como eu disse, a ideia era a gente fazer um bate-papo, ok? Em relação à pergunta que foi feita, os alertas, eles são enviados por e-mail, e esses alertas enviados por e-mail, eles vão disparar uma mensagem a cada novo alerta. Agora, se eu tenho um alerta que permaneceu em alerta, ou como a gente chama, uma interrupção em aberto por vários ciclos de monitoramento, eu tive apenas uma informação daquele alerta, porque aquele mesmo alerta ainda não foi solucionado. Agora, vamos supor que eu olho agora, está com alerta, disparo. Olho daqui 5 minutos, não está mais. Ok. Aí 5 minutos depois eu olho e está com alerta de novo. Eu vou disparar de novo. Tá? A cada novo alerta eu vou fazer o disparo. Mas isso é configurável. Eu posso programar como é que vão ser enviados esses alertas. Aqui no menu configurações, dentro de alertas, eu tenho como acessar configurações e eu digo se, por exemplo, eu quero que só servidor me mande e-mail, ou se eu quero que só a estação, ou então eu quero só aquilo que é relacionado a espaço em disco, que é relacionado a serviço do Windows, não. Tá? Estou colocando exemplos genéricos, tá, gente? Na prática eu não vejo muita utilidade em dividir meio a meio, né? Ou ver tudo ou acaba não vendo nada, né? Mas vocês têm essa capacidade. Beleza? Legal, legal. Vamos lá. Uma outra observação que foi colocada aqui em relação ao concentrador de site.
se ele vai fazer essa configuração para que os equipamentos olhem para o concentrador de site automaticamente. Sim, vai ser feito. Tá? Uma vez que vocês acessem lá no editar site e selecionem o equipamento que vai ser utilizado como concentrador, o Mac se encarrega de avisar isso a todos os outros equipamentos daquele site, fazendo com que todos eles monitorem, todos eles atualizem através daquele concentrador. Beleza, gente? Bom, seguindo com a minha lista de dúvidas, com a minha lista de dicas, depois a gente volta para as dúvidas. Vamos falar de política de patches. Eu sei que a maioria dos usuários, a maioria dos parceiros, acaba utilizando o gerenciamento de patches máquina a máquina. E por mais que isso já seja mais produtivo do que ficar fazendo atualizações direto no equipamento ou através de WSUS, ainda não é o ideal, tá, gente? Porque eu vir aqui, identificar esse patch, solicitar a aprovação dele, depois solicitar a instalação dessa máquina, não é tão produtivo quanto eu fazer isso através de política de aprovação. Esse botãozinho aqui, que está em todas as abas patches e também dentro de configurações, gerenciamento de patches, me permite gerenciar esses patches de forma mais ampla, incluindo todos os equipamentos de uma vez só, se for necessário. Vou dar um exemplo aqui de como isso é prático. Eu venho em status e escolho, por exemplo, que eu quero enxergar somente os patches faltantes. Traduzindo aqui para vocês, faltante é o patch que foi identificado como disponível para aquele equipamento. Pendente é um patch que já foi baixado naquele equipamento, mas que ainda não foi instalado. Um patch instalando, não preciso traduzir, né? Está em processo de instalação, muitas vezes requer ainda uma reinicialização da máquina, né? Ou realmente ainda não terminou de instalar, porque é em segundo plano, pode levar um tempinho a mais. Instalado é o que já foi feito com sucesso. Falha é o que durante a instalação houve algum erro. Ignorado é o patch que eu disse não. Esse eu não quero. Então eu removo ele da minha lista de atualizações a baixar ou a instalar, ok? E reinicialização necessária são patches que já foram instalados, porém, para que entrem em vigor, a máquina precisa ser reiniciada, beleza? Então, voltando à dica, vou selecionar, por exemplo, um patch faltante. Vou dizer que eu quero ver os patches de todas as estações de trabalho, de todos os meus clientes. Tá? Quero também somente os patches cuja gravidade seja crítica. Quero organizar esses patches de forma decrescente. Então, ver os mais novos primeiros, ou o contrário. Tá? Estou só dando um exemplo genérico. Identifiquei esse patch, não tenho muita certeza do que se trata esse patch. Aqui do lado, o Mac sempre vai ter feito uma pesquisa para mim, para me mostrar do que é que se trata cada patch. Então, se eu clico aqui, ele vai me levar para o link que me explica do que é que se trata essa atualização. Nesse caso, a gente está falando de uma atualização da Microsoft, então já vai direto para a biblioteca de patches deles. Sei tudo do que se trata aqui, dessa forma eu consigo identificar se é realmente necessário, se é realmente crítico, etc. Venho e ok, entendi que esse patch é importante. Aplico por política, dizendo, por exemplo, o meu cliente adega tem que aprovar para todas as estações. Agora, o meu cliente advocacia precisa ignorar para todas. Eu não quero atualizar. O banco, ainda não sei. Então, nenhuma ação por enquanto. Dessa forma, quando eu aplico, eu estou aplicando para todo mundo. Né? Mas é importante, eu estou aplicando a aprovação daquele patch. Então, ele vai ser baixado, não necessariamente instalado. Tá? A instalação ela pode ser feita de duas formas. E isso visa o seguinte, separar. Né? Durante o horário comercial, eu estou no escritório, estou aprovando patches. Ok, os patches vão ser baixados lá no repositório do meu cliente. Agora, instalar, eu não vou fazer isso enquanto o cara está trabalhando, para não gerar uma lentidão. Vou fazer isso no fim do dia, no almoço, na sexta-feira, não importa. Eu tenho lá um momento certo para isso.
Então, essa instalação ela pode ser feita de duas formas. Manualmente, porque vai aparecer aqui para mim, olha, essa máquina, tá vendo essa bolinha azul? Tem patches que já foram baixados e estão prontos para instalar, ou seja, patches pendentes. Se eu clicar com o botão direito e vir em gerenciamento de patches, eu tenho como pedir que sejam instalados agora ou agendar para o momento certo essa instalação. Tá? Quando eu faço isso, eu tenho também a capacidade de programar para uma outra data, tá? Não necessariamente um outro horário no mesmo dia, beleza? Segunda forma de instalar os patches, de forma automática. Porque quando eu habilitei o gerenciamento de patches para aquele cliente ou para aquele site, eu tive a capacidade de deixar pré-programada essa instalação, onde eu digo as instalações de patch por padrão serão agendadas para as 9 horas da segunda-feira. Só um exemplo genérico, tá? Cabe a vocês identificar aí qual o melhor momento para isso. Isso sim vai otimizar muito a atualização de patches para vocês, beleza? Isso ajuda bastante. A gente está com o tempo um pouquinho apertado, eu vou tentar não me estender muito mais do que os próximos 20 minutos, tá? Então, se todos puderem continuar com a gente aí por mais 20 minutos, 25 minutos no máximo, é o tempo que a gente vai levar, beleza? Vamos lá. Passando aí a dica da política de patches, e depois eu volto para as perguntas, se der tempo, vamos falar de mover um equipamento ou um site, tá? A gente já identificou que muitas vezes, por qualquer motivo, um prestador de serviço pode acabar instalando um equipamento num site errado. Não que seja o site de outro cliente, mas, por exemplo, eu instalei todos os dispositivos aqui nesse mesmo site. Agora eu quero usar o concentrador e eu percebi uma falha nessa minha organização, porque de todos os equipamentos lá, tem também os vendedores que não param lá, eles ficam externos, com o notebook externo e tal. Como é que eles vão usar o concentrador de site se eles não estão na mesma rede, né? Ok, realmente, cometi uma falha de organização. Eu teria que colocar aqui que são os internos e um segundo site chamado externos, por exemplo. Como que eu migraria um equipamento de um site para o outro? Eu dou 2 cliques no equipamento. Tá? Aqui eu tenho a capacidade de fazer diversas edições. Entre elas, mover o equipamento para outro site ou outro cliente, se for o caso. Ok? Segunda parte dessa dica é como fazer a movimentação de um site como um todo. Se eu vier em editar site, eu tenho a capacidade de mover esse site inteiro para outro cliente. Eu simplesmente seleciono outro cliente. Eu digo que esse site ele faz parte de uma outra empresa, que eu havia configurado errado. Ok? Assim, eu também consigo mover tudo de uma vez só. Essa é uma dica bem legal, pode ser muito útil aí para a hora de desespero. Não precisa sair desinstalando tudo e instalando de novo. Beleza? Próxima dica é o manual. A gente sabe que normalmente o profissional de TI ele é bastante autodidata, ele gosta de aprender por conta própria, ele gosta de pesquisar por conta própria, né? E por isso a gente já deixa disponível aqui na ferramenta o manual. Basta clicar aqui nesse pontinho de interrogação, centro de suporte, manual do usuário. Esse manual, a gente costuma brincar que é o ideal para vocês lerem ele no sábado à noite tomando cerveja. São mais de 1.500 páginas no total e ele é atualizado mensalmente. Sempre que sai qualquer novidade da ferramenta, já está incluso aqui. Tá? Então é um manual extremamente completo, muito amplo e muitas vezes as dúvidas que vocês têm de uma determinada configuração ou para interpretar determinada informação que apareceu no Max, está aqui de forma muito simples. Né? Ele é em inglês, é importante deixar isso claro, nós não temos esse manual em nenhuma outra linguagem, justamente por ele ser muito dinâmico. Nós não conseguiríamos garantir que todas as linguagens estariam atualizadas em tempo real. Né? Isso exigiria um pequeno delay. Então, para evitar qualquer tipo de delay, qualquer tipo de atraso na entrega da informação, a gente mantém ele somente em inglês. Tá? Ele é alimentado direto pela engenharia de desenvolvimento
Deem uma bela olhada nele que vai ajudar bastante o dia a dia de vocês. Ok? Desculpem. Outro ponto. Discovery de rede. Recurso fantástico que permite que vocês façam a descoberta de todos os ativos da rede. Tá? Vocês precisam clicar aqui na abinha redes. Ele vai carregar aqui para mim todas as redes que eu tenho nesse painel. Todas a uma, né? Eu tenho só uma aqui. Vocês têm a capacidade de gerenciar uma nova rede de forma muito simples. É só ter o agente instalado em pelo menos uma máquina. Ok? Uma vez que eu faço esse discovery, né, essa descoberta da rede, eu já sei diversas informações sobre ela. Primeiro, subrede, máscara da rede, gateway padrão. Né? Tenho aqui algumas informações básicas dessa rede em si. Posso, justamente, né, foi desenvolvido para isso, identificar todos os dispositivos conectados. Vocês viram que eu cliquei aqui para expandir. Né? Vou verificar todos os dispositivos conectados nessa rede. Tenho como filtrar por dispositivos online, dispositivos offline. E dessa forma eu vou identificando todos eles, eu vou monitorando todos eles. Ele sempre vai me trazer tipo de equipamento, sistema operacional, se tem agente do Macs instalado, nome do equipamento, fabricante, modelo, IP, MAC address e último contato. Tá? Mas determinado equipamento não apareceu o modelo. Ok, a gente está falando muitas vezes de um equipamento que foi integrado, uma máquina integrada, ou é um ativo de rede que tem praticamente zero de gerenciamento, né? Ele praticamente não pode ser gerenciável. Só o que dá para fazer é pingar nele. Então, muitas vezes é difícil obter informações detalhadas daquele equipamento. Né? Mas se a gente está falando de computadores, de switches, de impressoras, de dispositivos móveis, o mínimo necessário de informação você vai ter. E sempre o IP e o MAC address daquele equipamento. Beleza, gente? Ó, por exemplo, aquele detectou até a nossa televisão que a gente usa de NOC, de vendas, né? Onde a gente tem todos os dados de vendas. Tá? Isso é muito interessante. Tá? Você ter essa visão geral. Olha aqui, identificou uma VMware. Tá? E assim, ele vai trazendo tudo. Preciso exportar isso, Luiz. Fácil. Dispositivo, exportar. Fácil, fácil. Beleza? System Tray. Minha última dica aqui da listinha que eu preparei para hoje. Essa dica é muito útil. System Tray, para quem não ligou o nome à ferramenta, é aquele espaço do lado do relógio que tem em todo equipamento Windows, onde ficam diversos ícones de diversas soluções. Ali, no System Tray, você pode ter um ícone seu, onde o usuário ele vai clicar e vai ter a capacidade de, por exemplo, ser redirecionado para o seu site, para o seu Service Desk, pode também ser direcionado para um novo e-mail ou algo do gênero. Vou mostrar aqui para vocês. Configurações, aplicativo de bandeja do sistema, né? O System Tray. Configurações, e digo, como qualquer outro recurso, né? Aqui na minha estrutura de árvore, se está ligado ou não para cada um dos clientes. Eu vou usar de novo o cliente cervejaria aqui para reforçar o desejo aí de todo mundo que está ouvindo a gente. Aqui a gente tem a capacidade de personalizar um menu, né? O que vai aparecer quando eu clico nesse ícone, desde a dica de ferramenta, o rótulo, né? Quando eu ponho o mouse em cima daquele ícone, até cada uma das opções que vai aparecer. Eu tenho opções como e-mail. O que é isso? Abre uma janela de novo e-mail. Enviar instantâneo de tela por e-mail. O que é? Ele tira um print da tela e, na sequência, já abre um novo e-mail com esse print anexo. Salvar instantâneo de tela. Screenshot, tira um print da tela. Isso daí é muito besta. Gente, parem para pensar no seguinte. Quantos casos vocês já receberam de tickets onde o usuário falava que estava com determinado erro, vocês pediam, ok, você consegue me mandar um print do erro, por favor? E a resposta vem depois de 2 dias dizendo, quê? É muito normal, todo mundo já passou por isso. Muito usuário não sabe o que é um screenshot, que é um print. E também não vai ter muita paciência de pesquisar.
É muito simples vocês colocarem no System Tray de vocês. Olha, faz um favor para mim, clica lá no ícone, no nosso ícone de ajuda. Beleza, clica ali em salvar instantâneo. Beleza, pronto. Agora cola no e-mail. Ótimo. Ou já vai até abrir um novo e-mail, tá? Hiperlink. Clica ali, vai ser direcionado para o site, vai ser direcionado para a base de conhecimento, vai ser direcionado para o Service Desk. Tá? Separador, para ficar aquele risquinho, né? Para ficar mais bonito esse menu, personaliza esse menu, deixa ele bonitinho. Né? Arquivo local. Tem um determinado arquivo que precisa ser acessado sempre por aqueles usuários? Já deixa aqui como se fosse um favoritos. Texto, para também deixar bonitinho, deixar organizado. Você usa o nosso Service Desk? Melhor ainda. O cara clica ali, ele já vai para a página de novo ticket. Né? É muito prático, muito, muito prático. Tá? Utilizem o System Tray e, como eu disse, a esmagadora maioria de dicas que eu dei aqui para vocês não vai alterar em nada o custo mensal de vocês. A ideia é que vocês utilizem essas ferramentas para otimizar o dia a dia. Beleza? Bom, da minha lista de dicas que eu separei para essa nossa conversa inicial, é isso. Tá? Eu vou agora voltar rapidinho às perguntas, ver se tem alguma pergunta que eu não tenha respondido. E se alguém quiser se manifestar, só por favor, ergue a mãozinha aí, tem um botão para erguer a mão, que fica próximo aí do chat, para que eu libere o microfone, tá? Quem não puder continuar com a gente por mais alguns minutos, já agradeço a presença. Eu vi que alguns já mandaram mensagem dizendo que infelizmente tem que sair. Essa apresentação ela foi gravada e a gente vai disponibilizar no nosso portal logicnow.com.br/portal. Beleza, gente? Obrigado. Vamos lá. Quais são as possíveis causas de falhas consecutivas na memória? Tá, é muito difícil de eu responder isso de forma genérica, tá? Seria necessário a gente identificar se é um falso positivo do Mac, se é uma questão de configuração do Mac, ou se realmente é um problema da memória daquele equipamento. Né? Aí, nesse caso, dificilmente a gente vai conseguir chegar a uma análise assim, sem parar para ver o caso pontualmente. Tá? Eu sugiro que seja aberto um ticket, por gentileza, com o nosso time de suporte técnico, para que seja tratado realmente como um suporte técnico, para identificar se o problema, por acaso, não está na verificação. Tá? Se não, realmente o Max fez o papel dele, cumpriu dizendo que há um problema de memória. Tá? Mas vou deixar uma dica em relação ao monitoramento de memória. Verifiquem se os índices que estão sendo usados não estão muito apertados. Do que é que eu estou me referindo? Às vezes pode estar configurado para dar alerta, se tiver 100 megas de memória não paginada, já dá um alerta. Às vezes, aquele servidor, devido ao ERP que está rodando, devido ao banco de dados que está rodando, ele tem de memória não paginável 200, 300 megas, às vezes até mais. E isso está gerando um falso positivo muito grande. Tá? Essa é uma dica aí que eu vou deixar para vocês também, seguindo o intuito da reunião de hoje. Tá? Dificuldade em impor instalação de agente através do gerenciador de rede. Temos aqui algumas dicas em relação a isso. Legal, vamos lá. Aqui no gerenciador de redes, como eu tinha comentado, ele pode identificar equipamentos que não estejam com o agente instalado, certo? Como, por exemplo, olha só, ele identificou uma máquina VMware rodando Windows que não tem agente. Eu posso clicar com o botão direito e pedir para impor a instalação desse dispositivo. Mas quando que eu consigo fazer isso? Quando eu tenho um domínio. Se eu não configurar o domínio, se eu não configurar o usuário e senha administrador daquele domínio, eu não vou conseguir impor essa instalação. Tá? Se o meu objetivo é massificar a instalação, ou seja, ao invés de fazer máquina por máquina, eu quero fazer tudo numa instalação só, dica, agente, baixar agente, pacote de instalação do site. Aqui eu tenho a capacidade de baixar um instalador da política de grupo. Em outras palavras, eu vou baixar um MSI, já com o pacote de arquivos necessários, e eu vou incluir isso no servidor. Uma vez que eu faça isso, todas as máquinas vão receber a instalação de uma vez só. Beleza?
Me questionaram também se é possível fazer uma análise profunda de hardware. Depende de que tipo de informação você deseja obter e depende de que tipo de informação aquele hardware é capaz de fornecer, né? Às vezes, eu recebo questionamentos como, por exemplo, Luiz, como é que eu faço para monitorar a temperatura de determinado item? Ok, aquele item é capaz de informar, é capaz de medir a temperatura? Porque o Max ele não vai incluir um sensor físico naquele equipamento que gere os dados para o software. Então, é, é preciso analisar esse ponto antes de mais nada, se aquele hardware é capaz de fornecer determinadas informações. Feito isso, que tipo de monitoramento eu posso usar para isso? Primeiro, o monitoramento de performance, se eu estou falando de um servidor. Né? Se eu estou falando de um servidor, a primeira coisa que eu tenho que pensar é monitoramento de performance. Então, eu vou monitorar os de disco, de memória, de processador, vou monitorar também da placa de rede, tá? Tudo isso você pode monitorar através da própria performance. Se houver qualquer falha, você vai receber um alerta, tá? Isso é básico para a gente quando a gente está falando de um servidor, tá? Agora, ir além disso exige que o hardware tenha a capacidade de informar. E aí, a melhor saída é SNMP. Por SNMP, diversos equipamentos são capazes de informar até a velocidade do cooler. Tá? São capazes de informar a temperatura do processador, são capazes de informar diversas questões que vão ajudar o dia a dia de vocês para prevenir problemas aí graves com esses dispositivos. Tá? Vamos ver mais alguma pergunta. A gente tem uma mão erguida para que a gente libere o microfone. Marilton Lima de Andrade. Marilton, você gostaria de fazer um questionamento através de áudio? Eu posso liberar. Não? Ok, ok. Se alguém quiser fazer alguma pergunta por microfone, é só clicar na mãozinha aí. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Existem várias perguntas, várias que eu estou recebendo aqui, que na verdade não vão se tratar de simplesmente uma dica genérica, que seria necessário então, pessoal, que vocês façam a abertura de tickets com o nosso time de suporte. Se vocês encontraram uma dificuldade, por gentileza, abram um ticket para que a gente possa identificar se há uma falha na ferramenta ou se foi uma falha na configuração que foi feita, tá? Fica muito difícil para que eu consiga simplesmente identificar qual é a razão de diversas das perguntas que eu estou recebendo aqui, tá, gente? Uma pergunta importante. É possível importar MIB para o Max? Para quem não sabe, MIB é uma biblioteca de OIDs para SNMP. Tá? Respondendo diretamente, não. Você não importa MIB. Você cadastra OIDs individualmente. Tá? Porque o monitoramento via SNMP vai ser feito pergunta por pergunta. Então, OID por OID. Tá? Existem várias ferramentas hoje, inclusive gratuitas, que exportam as OIDs de um MIB, né? Desse arquivo MIB. E aqui em configurações, verificações SNMP pré-definidas, vocês têm a capacidade de cadastrar cada uma dessas OIDs. Ou seja, pergunta por pergunta que vai ser feita para os hardwares. Tá? Quem não conhece SNMP, quem não entende de SNMP, lá no nosso portal tem um treinamento só sobre isso. Beleza, gente? Legal. Uma outra pergunta aqui. Por que, ao gerar o pacote de instalação do site, ele pede a senha master, né, que é a chave de agente? Por uma questão de segurança. Porque quando você faz o download de um pacote de instalação, durante a instalação não vai ser questionado nada. Nem qual é o cliente, qual é o site, quais são as configurações, e muito menos pedir senha. Ele é transparente, ele é automático. Então, para ter a certeza de que você realmente quer baixar esse pacote de instalação, é como se você estivesse assinando embaixo que você quer realmente que sejam feitas instalações massificadas. Por isso, pede a chave de agente. Tá? Ah, mas eu gostaria que o meu técnico gerasse o pacote de instalação.
ele realmente não vai conseguir com a senha dele, tá? É importante que você, gestor, ao autorizar que seja feita uma instalação dessa forma, venha e faça o download desse pacote de instalação utilizando sua chave de agente. E aí sim, esse MSI ou esse executável, se a gente estiver falando da versão 2, é entregue ou para o usuário, ou para o técnico, ou para alguém fazer essa instalação. Uma dica de onboarding, ou seja, de implementação, é que essa implementação não seja feita por um técnico nível 1, tá? A gente sempre sugere que seja feita por um engenheiro, que seja feita por alguém nível 2, nível 3. Por quê? Para que você consiga garantir que, caso haja qualquer imprevisto, você tenha um técnico qualificado para fazer aquela implementação, tá? Principalmente quando a gente está falando de grupo policy, porque exige um conhecimento grande de domínio para a aplicação da GPO. Tá? Para complementar a questão do pacote de instalação, é importante entender que se eu estou fazendo a instalação do pacote, eu estou instalando um agente que vai receber as configurações que eu deixei pré-programadas. Então, eu já disse para os meus clientes e sites qual o modelo de monitoramento que eu quero. Eu já disse se vai ter take control, se vai ter bandeja do sistema, se vai ter web protection, etc. Tá? Uma vez que eu fiz essa configuração para a minha estrutura, eu simplesmente faço o download de um agente que, ao instalar, vai receber tudo aquilo. Tá? Essa é a ideia de automatizar. Tá? Inclusive, lá no nosso portal tem também um treinamento completo que fala só de pacote de instalação do site. Beleza? Bom, a gente extrapolou aí um pouquinho o horário programado, mas acredito que tenha sido produtivo para todo mundo. Né? A gente ainda tem um número grande aí de participantes, poucos tiveram que sair antes, o que para a gente é uma alegria imensa. E gostaria então de agradecer a presença de todos e reforçar logicnow.com.br/portal. Lá vocês têm disponibilizados, diversos treinamentos, inclusive esse daqui foi gravado e vai ser disponibilizado lá, ok, gente? Provavelmente até sexta-feira esse aqui já esteja disponível lá, tá? Mas se vocês acessarem hoje, vocês já vão identificar diversos conteúdos. Uma informação que também fica aí dentro do assunto da nossa apresentação de hoje, uma dica. Lá no portal, vocês têm a capacidade, inclusive, de acessar as nossas agendas. Se vocês tiverem a necessidade, se vocês sentirem a necessidade de marcar uma reunião sobre determinado assunto, vocês vão ver os nossos especialistas lá, vocês vão ver quais são as ferramentas ou os assuntos que cada um pode tratar com vocês. Vocês podem ver qual é o dia que a agenda está disponível e marcar uma reunião por conta própria. Beleza? Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Outra dica que eu deixo para vocês. Lá vocês também conseguem identificar quais são os próximos webinários. Lá tem toda a agenda de webinar. Então, por exemplo, a gente ainda vai falar, esse ano inclusive, sobre roadmap da ferramenta, sobre Service Desk. A gente também vai falar esse ano sobre uma visão mais geral do uso do Max na prática, né? Fazendo aí um nível 2 dos treinamentos básicos que estão em vídeo lá no portal, tá? Acompanhem tudo por lá. Beleza, gente? No mais, agradeço aí a presença de todos. Muito obrigado pela presença. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está à disposição. Um abraço para todo mundo, um excelente dia para todos. Até logo.